Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem. Com certeza o pessoal tá sentindo minha falta aí, porque nos últimos foram só vocês que apresentaram, né? No episódio do Oliver, os meninos mandaram super bem, mas tô feliz de estar de volta e estamos aqui. Voltamos com invasão. Com invasão. E ó o conforto, ó. Se liga como a gente tá aqui, hein? E eu aqui, ó, no canudo aqui. Já tá do lado do chefe, né? É, sofá do Friends aí, ó. Hoje é conforto, hoje é invasão, com a equipe completa. Boa. E antes só da gente começar, né, Bruno, com a apresentação do nosso convidado, vou só agradecer mais uma vez o pessoal da Nox, são os nossos patrocinadores, trazer uma solução financeira aí na saúde para aqueles pacientes que têm dificuldade de orçar com o desembolso, né? A gente tem falado bastante disso. Hoje em dia, depois dessas atualizações das operadoras de saúde, dos convênios, quando você vai passar numa consulta, um médico que não é conveniado do plano, você precisa fazer primeiro um pagamento, depois que você receber uma nota, né, ou emitir ali, chega no seu e-mail, no seu WhatsApp, você bate na porta do convênio e fala, ó, preciso do reembolso, né? Para uma consulta, às vezes isso pode parecer mais superficial, um valor mais barato, mas principalmente para aqueles pacientes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos. Valor grande, pô. Valores maiores, Exatamente. você não tem aquele valor para desembolsar exatamente no momento da consulta, e a Nox entra exatamente aí para fazer essa solução, vai te emprestar crédito para você fazer o pagamento da consulta, bater na porta do convênio, e aí quando o convênio depois, dependendo do seu contrato, 30, 60, 90 dias, te der o pagamento, aí você consegue dar a grana aí pro médico e, enfim, escolher quem que vai poder fornecer sua saúde, né? Consegue ter o atendimento da saúde que você quer, com a qualidade que você quer, na clínica que você quer. E é isso, assim, eu falar isso pros médicos mesmo que estão ouvindo a gente, que tá abrindo aí um consultório, para você oferecer isso pro seu paciente. Exato. Para você ter maior comodidade, porque hoje vai lá a secretária, ela faz o seguinte, manda uma simulação, aí espera 15 dias pro retorno da simulação, aí depois espera não sei o quê, e às vezes seu paciente não tem tempo de esperar. E se você não estiver pronto para oferecer soluções para ele, ele vai procurar outro lugar ou ele vai ficar ao relento ali. Não, e sabe uma coisa, Bruno? Agora ainda mais que estou chegando no fim da residência, esse papo da gente estar cada vez mais envolvido no que é o mercado médico mesmo, você vê nos pacientes muita ansiedade, né? Porque, tipo, todo mundo aqui já foi paciente. Enfim, quando você quer alguma coisa, você quer agendar para hoje a consulta, você quer saber quanto vai custar, qual que vai ser a forma de você desembolsar o valor ou dar um jeito disso acontecer, né? Isso também é da parte do médico. Você fica ansioso para poder fornecer o que você considera ser o melhor tratamento, e se às vezes tem esses impasses financeiros aí, tem alguém que vai te ajudar nessa questão, com certeza é muito benéfico, né? Mas enfim, um abração pro pessoal da Nox, mas Bruno, vamos partir pro onde principal. Onde a gente tá? Que invasão é essa aqui, Peidão? Me conta aí, onde que a gente tá? A gente tá aqui na PBSF, Protecting Brain Saving Future, né? A gente tive que treinar o inglês pra falar. Falei certinho, Dr. Gabriel? Falou certo. Pronto, então, e aí, Bruno, com o que a gente vai conversar hoje? Bom, hoje a gente tem um convidado especialíssimo, né? Não é diferente, né? A gente só convida aqui, tem o privilégio de conhecer pessoas brilhantes. E hoje a gente tá aqui com o Dr. Gabriel Variani, ele que é nascido na Santa Casa, formado na Santa Casa, criado pelos pais formados na Santa Casa e casados em loco lá. Então é o seguinte, cara, pensa que alguém viveu. Você acha que você viveu? Você não viveu a Santa Casa como esse. Esse aqui é o verdadeiro se os tijolos falassem. Exatamente. Os tijolos Então, tá com o tijolaço. E assim, da Santa Casa pro mundo, né? Porque formou lá, fez residência lá de pediatria, foi pra neonatologia e depois desbravou o mundo. E como vocês ouviram, já o nome da empresa é em inglês porque não é por acaso, é uma empresa internacional e vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela agora nesse episódio aí. Dr. Gabriel, muito obrigado por nos receber aqui, é um privilégio aí estar com você nessa entrevista. Cara, eu que agradeço, realmente, eu fico muito feliz de receber vocês aqui, se os tijolos falassem, eu acho que quem é filho da Santa, né, o amor é cravado no coração e fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história, né, já teve vários spoilers aí nessa introdução, mas a gente tá muito feliz, estamos aqui para isso. E conta pra gente como é que foi, então, chegar na Santa Casa, assim, tirando esse momento que a gente sabe da sua trajetória, enfim, familiar, então como é que foi pra você? Tocava o Verdão da Aruxa no berço ali. Ele já chegou em casa, mensagens subliminares, né? Puta, mas, ó, indo lá atrás, primórdios, né? Meu pai tenho 2 irmãos, né? 2 irmãos mais velhos, 2 fizeram engenharia. Meu pai é pediatra, minha mãe é ginecologista, né? Sempre funcionou bem, né? Brincava que minha mãe, né, fazia um parto, meu pai ganhava um paciente. Mas brincadeira à parte, eles sempre foram muito apaixonados pela profissão. Mas é aquela coisa, né? Ginecologista, eu lembro de ter Natal, que estava tudo pronto na mesa, e minha mãe saiu para fazer um parto. Aí meu pai tinha, né? Não tinha celular na época, mas, cara, tinha as mães que ligavam todos os dias, né? Uma demanda bem grande.
E até o segundo ano do colégio, assim, do colegial, eu tinha certeza absoluta que eu não ia fazer medicina. Falei, não dá, né? Meus irmãos já tinham entrado em engenharia e tal, enfim. Eles falaram, não, Gabriel, não tem sentido. Ó, a vida do pai, ó, a vida da mãe, é corrida, é puxado, né? Tal. Eu falei, não. Mas não sei que estalo que deu do segundo pro terceiro ano. Eu falei, cara, eu gosto do desafio, né? Realmente tem toda a questão da nobreza, enfim, né? Lidar com vidas é um negócio muito impactante. E abraçou, né? Aí terceiro ano, passei direto na Santa, né? E eu lembro o dia, eu lembro exatamente, né? Foi muito perto. Eu passei primeiro em Botucatu, cheguei a fazer matrícula em Botucatu, mas antes de começar as aulas e tudo mais, passei na Santa, né? E quando eu passei na Santa, eu fiquei super feliz, mas a felicidade dos meus pais naquele momento foi um negócio impressionante. Falei, caramba, tal. E eles falaram, não existe hipótese alguma que você não vai fazer Santa Casa. E aí, beleza, entrei e tal, aí o dia que você entra, né, o primeiro dia de calor, aquela recepção calorosa da Bato Santa e tal, enfim, né, fui pro treino de futecampo, né, ali no treino de calor, no primeiro treino de estender a perna, nossa, depois. Aquele clássico, né, você tá sedentário, estudando, puta, que já foi pra jogar tudo já. E diferente do normal, os pais sorrindo, né, receberam ele em casa todo estrupiado, ai, que orgulho do menino. Não, meus irmãos falaram, pô, a gente entrou em engenharia e tal, não sei o quê, né? Só que, e fizeram, todo mundo comemorou. Quando eu passei na Santa Casa, meus pais fizeram um churrasco pra, tipo, 100 pessoas, assim. Que tratamento diferente. Qual é a turma? 12? Meus pais são da 12ª. 12ª, tava lá o pessoal lá já na recepção. E eu entrei justamente 30 anos depois, na 42ª. Verdade. 30 anos cravados. Sexto do sexto, vários sextos aí. E eu acho que todo mundo que rodou na Santa conhece o caminho, né? Primeiro, segundo ano, né? A dificuldade das provas, né? Tanto a físio, a morfo, né? Eu lembro muito bem da primeira provinha da morfo, que veio todos, né, os veteranos falaram, olha, toma cuidado, é difícil, as pessoas vão mal. E no colégio, sei lá, eu sempre achei biologia, sempre achei as provas muito fáceis. Falei, não vai ser difícil, né? Enfim. E aí eu lembro, primeira provinha, pá, tirei 2, né? Aqui o buraco é mais embaixo e tal, aí você pega o jeito, estuda e vai certo. Aí segundo ano, né, CDM, era o DM do basquete, né? Enfim, a gente treinava na FUP, era na época que a gente ia, no terceiro ano, quando era atlética, foi quando terminou o ginásio e tudo mais, enfim, e foi passando a faculdade. Putz, velho, que lembranças, né? Como que era lá o ginásio? Putz, era sensacional, vocês não têm ideia. O SEMA era um negócio sensacional, era um espaço que tinha... independente, né? O ginásio foi construído quando eu era terceiro ano, o ano da Atlética, inclusive, né? Que foi inaugurado ali entre o segundo e o terceiro ano. Mas tinha o campo, era um ambiente que a faculdade inteira ia pra lá pra confraterninar. Né? Parece uma vivência de um clube. Um super clube, a gente fazia as festas lá, né? Tanto a libertação dos calouros, né? A festa fantasia, que era super famosa. Era um ambiente sensacional, teve vez, né? Tinha uma piscina... Enfim, sensacional. A gente teve vez que a gente montou o palco em cima da piscina. Nossa, cabiam 2-3 mil pessoas. Eu lembro que quando eu era atlética, a libertação de calouros bateu recorde de número de pessoas. Negócio sensacional e realmente... enfim, fez uma parte muito importante, né, de toda a formação, o SEMI em si. E era um lugar muito legal, porque a gente encontrava os velhos. Né, frequentemente. E eu lembro que eu treinava basquete e no horário seguinte era uma turma de velhos mesmo que alugava, tipo, enfim, reservava espaço para fazer futsal. Né? Então, por exemplo, o Dr. Maurício Magalhães, que é o chefe da NEL, né, eu lembro que eu conhecia ele muito antes de pensar em fazer NEL, porque eu encontrava ele às 10 da noite no SEMA. Nossa, caramba, baita espaço de confraternização. Essa convivência que enriquece também o contato, né? Com certeza, as relações dentro do hospital, depois isso... foi algo que infelizmente a gente não viveu, né? Você viu o chefe da NEL que futuramente foi lá fazer NEL, exato, entendeu? Então, mas como é que foi então aí durante a faculdade? Imagino que o internato começar a pensar em pediatria. Então, aí no internato, enfim, né, quando eu passei na NEL propriamente, eu tava muito em dúvida entre pediatria e otorrino. Gostava das duas, tal, fiquei em dúvida, pediatria, otorrino e tal. Mas quando eu passei na NEL, eu curti muito. Eu sempre achei um ambiente meio tecnológico, aquela luz azul da fototerapia. Depois você vê que a luz azul em si não é tão tecnológica assim, mas é aquele ambiente, né? As incubadoras,
A sala de parto é um momento muito feliz, é animal, né? Sempre, hoje a gente utiliza nas nossas apresentações que quando um bebê nasce é como se um pedacinho do céu tivesse chegado à Terra. É a sensação que, na grande maioria das vezes, é o dia mais feliz da vida daquela família. E é muito legal você ver, você tá naquele ambiente. Mas o que me encantou mesmo no Anel foi essa sensação e sempre me pareceu um ambiente muito tecnológico. Eu sempre curti muito a parte de tecnologia. E aí, ali no 6º ano, eu cravei na pediatria, mas para ser super honesto, na pediatria em si, eu não fiquei tão em dúvida em pediatria, eu tô rindo, meu coração sempre tendeu mais para ped. Quando eu me formei, né, eu tive a oportunidade, eu fui voluntário do Exército, a gente ficou eu e mais 5 colegas da nossa turma, a gente conseguiu, enfim, né, a gente serviu em Taubaté, na base de aviação do Exército, foi uma experiência muito interessante mesmo, porque é uma vivência diferente, né, você passa 6 anos dentro do hospital, né, e com a benesse, né, de ter a possibilidade de passar na residência, trancar e ser voluntário 1 ano, foi uma experiência muito interessante. E lá você servia no exército na base como médico mesmo ou era mais administrativo? Você entra como aspirante oficial e você sai como 2º tenente médico, né? Mas médico propriamente dito, onde muitas das funções, o treinamento é muito legal, né? Porque o treinamento, além de ter todas as questões dos ensinamentos militares e tudo mais, mas tem uma questão muito legal de resgate. Então você aprende como resgatar as pessoas em situações Uma parte de emergência. socorrista ali, é isso? Exatamente. Legal, né? Exatamente isso. E a base de aviação do Exército é onde tem os helicópteros, né? Que animal também, né? Se eu pudesse escolher. Então, o que o time inteiro andava de helicóptero era muita coisa. Fazer rapel do helicóptero, voo tático. É sensacional. Então, é uma experiência de 1 ano, né? Que tem pessoas que seguem e tem certamente todo o valor de seguir a carreira militar. Mas pra gente foi muito rica, porque deu aquela quebrada e é uma experiência de vida diferente. Mas também 1 ano deu ali, voltou, pegou pegada a pediatria. A PED na Santa naquela época eram 2 anos, hoje são 3, né? Enfim, acho que a vivência, como a gente convive com muitas pessoas, né, da própria Santa Casa lá, e a verdade é mesmo quem entra de fora, né? Acho que vocês vivem isso também. Mesmo quem entra de fora, também a gente abraça e vira como se tivesse feito Santa desde o começo. A experiência da PED foi sensacional. E no R2 foi onde eu tive mais dificuldade de definir se eu ia fazer ou neo, né, ou cardio, né? Mas quais que foram, assim, os desafios na escolha? Porque o que acontece? Eu sempre curti emergência também, né? E a neo é UTI, é um ambiente de urgência e emergência. E eu era instrutor do PAUS, né? E eu realmente me dediquei muito no curso do PAUS entre R1, no final do R1 eu virei instrutor, no R2 eu devo ter dado mais de 20 cursos ao longo do ano. Né? E foi muito legal, porque eu fiz uma relação de carinho com as pessoas, só que todo o time do PAUS, ali eu dava o centro era o HCOR, todo o time era cardio, todo o time era cardio, né? E até o pessoal brincava, eu falei, não, eu vou fazer a sua inscrição para você prestar a prova aqui, não sei o que, aqui no Dutch, em Core, enfim, você tem que fazer cardio de qualquer forma. Então realmente o coração ficava balançado. Mas olha como são as coisas, curiosidades do destino e tudo mais, né? A PED, a NEL, na verdade, da Santa Casa, também tem um congresso internacional, um encontro internacional de neonatologia. Ano passado foi a 30ª edição, né? Então, na minha época ali, devia ser, sei lá, 22ª, algo do tipo. Quando eu tava no R2. E eu lembro que eu tava no R2, eu fui no encontro e tal, enfim, é um encontro bem bacana lá no Renascença, quase 400 pessoas, bem bacana. E aí teve um sorteio de um livro, uma pessoa ia ganhar o livro da NEL aquele ano e tal, e eu fui sorteado. Eu falei, o doutor Maurício, que já conhecia visualmente, enfim, tal, e falou, olha, isso daqui é um sinal que você deve fazer NEL, né? Enfim. É engraçado. Todo mundo tentando assim, puxar, né? E outros mestres, né? Na época, o Dr. Rogério Pecchini, na época, ele era o diretor da PED, né? O diretor da pediatria e também o responsável, o diretor pela Coreme. E eu era o representante dos residentes da Coreme da Santa Casa inteira, ali no R2. E eu sempre tive também muito contato, ele foi um super mentor também, que puxou pra, não, acho que você tem que fazer, né? Acho que você tem que ficar na Santa e tal, enfim. As mentorias também foram muito importantes, essa que é a verdade, mas foi uma decisão muito difícil, porque eu gostava muito das duas coisas. Hoje, olhando retrospectivamente, né,
eu tenho certeza absoluta que eu acertei em cheio, porque a minha vida foi muito aí na sequência, muito pro lado dos cuidados neurocríticos ou neurológicos neonatais. Então eu mergulhei dentro de um foco dentro da NEL propriamente dito. Puta, sensacional. Foi aquele ambiente da tecnologia ali que já te chamava a atenção ali dentro da faculdade, que aí já te fez escolher o iPad, foi traçando ali os caminhos, né? E durante a residência, como que foi, assim... A gente sempre pergunta como que foi financeiramente, que a gente sabe que residência a gente entra, tem aquela dificuldade. Como que era na época já a proporção da bolsa? Eu sempre falo que residente, né, o salário da residência, se eu bem me lembro, da minha época devia ser perto de R$1.900, algo do tipo. Nossa. Eu sempre falo... Mas rendia mais que pra nós hoje. Hoje, com certeza. A inflação come, né? Exatamente. Mas eu lembro que era assim, né? A gente sempre brincava, o salário da residência ou é pra você morar ou é pra você comer, não dá pra fazer as duas coisas. E olha que você comia no bandejão. Mas tava plantão, não tenha dúvidas, né? E aquela sagacidade de tentar balancear a residência com os plantões, mas com certeza, eu acho que faz parte de todo mundo, né? Quando você tem a capacidade de ter um pouquinho de dependência financeira, de você entender, olha, se eu conseguir nesse feriado, ao invés de descansar, ir lá e fazer as loucuras de 24 horas seguidas, ou até mais, enfim, você consegue um recurso que você consegue ter uma independência, viajar, enfim, coisas do tipo. Mas com certeza, dava muito plantão também, essa eu acho que é uma questão de equilíbrio. E naquela época eu já tinha alguns colegas meus que tinham ido fazer fellow fora, né? Fellow no Canadá, por exemplo. E quando eles falavam, não, aqui também, putz, pra gente não é muito bom. Eu perguntava, mas não é muito bom quanto, né? Coisa de $5.000 e tal. É mais ou menos. É um pouco diferente do que tem aqui no Brasil. Mas enfim, acho que é natural, acho que a grande maioria das pessoas realmente acabam tendendo... Para tentar um equilíbrio financeiro, precisa... Não tem como fugir, né? Acho que duas coisas legais, né? Que vocês estavam conversando agora. Número 1, pra gente não deixar de falar sobre, né, Gui? Que ele levantou a palavra e algo que a gente cada vez tá mais em contato e a gente tá muito atento a isso, que é a mentoria, né? Acho que o número... Pra todo mundo que tá escutando a gente, acho que não pode ter medo de ir atrás das pessoas e conversar, sabe? Que eu acho que isso também foi uma das causas que fez a gente nos motivar a vir e conversar com grandes pessoas em saúde para, enfim, compartilhar um pouquinho da sua trajetória, porque é isso, né? Tem um cara lá que, enfim, teve uma trajetória legal, hoje em dia coordena a Coreme ou é chefe de um serviço e você parece que não é para você ir lá incomodá-lo e tirar a dúvida e tal. Só que você, a partir do momento que você quebra essa barreira e você abre o coração para tirar algumas dúvidas, aquilo pode literalmente ser um momento transformador da sua carreira. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e tem vários exemplos disso, é que quem pergunta por um motivo legítimo, né, especialmente para essas pessoas que já têm muito sucesso ou que têm uma posição diferenciada, as pessoas são muito mais abertas do que a gente imagina. É um negócio absolutamente impressionante e cada uma que eu tive a oportunidade, internacionalmente falando, é um negócio impressionante. Você fala, cara, esse cara vai me ignorar completamente. Ele fala, a resposta é, não, vem aqui conhecer. É um negócio impressionante. Mesmo internacionalmente, né? Acho que é outra barreira. Por exemplo, né? Então, voltando um pouquinho para a história que eu comecei a fazer a NEL. E aí, quando eu fiz a NEL, de novo, né? Naquele evento que é o R2 do Congresso da Santa, teve um professor que falou sobre monitorizar o cérebro continuamente dentro da UTI, com uma espécie de eletroencefalograma, enfim, monitor que vê a função cerebral. E logo quando eu entrei na ANEL, uma das primeiras perguntas que eu fiz pro Dr. Maurício foi a seguinte, falei, Dr. Maurício, por que a gente não tem, né? O negócio parece tão legal, tão interessante e tal, enfim. Ele falou, Gabriel, sabe, né, recurso eu falei, cara, recurso a gente consegue, a gente pede, de um jeito ou de outro a gente pede. E aí comecei a estudar, tal, tava pensando em fazer o PIPCR, o curso, né, de pesquisa clínica, tal, enfim, mas olhando para um lado para o outro, achei uma chamada, Bill Melinda Gates Foundation, uma chamada para reduzir o burden da prematuridade no Brasil. E prematuridade é uma das principais causas de lesão neurológica, por exemplo, né? Falei, cara, sensacional. E aí eu vi lá, né, residente, lembra que eu ganhava R$1.900. E eu vi, deixa eu ver quanto que é essa grant aqui. De 50 a 500 mil dólares. Pô, 500 mil dólares para um residente é tipo dinheiro infinito. Convenhamos, sabe? É verdade. Eu falei, puta, que sensacional. Dá pra comer no bandejão a vida inteira, né? Por várias gerações, provavelmente. E aí, nesse sentido, cara, aí eu falei, pô, vamos desenhar um projeto.
E aí nisso eu já conectei com pessoas linkadas ao PIPCR, tal, super projeto e tal. E aí eu procurando, eu queria fazer um device, eu comecei a procurar um device que fazia tanto eletroencefalografia, mas no mesmo sensor, né, ele conseguia ver a oxigenação do tecido, a oxigenação do cérebro. Eu olhei aquilo, era um francês, né, chamado Fabrice Valois, tal, eu falei, Existia. Não, exato, existia, eu achei enfim, pesquisando, PubMed da vida, eu achei esse estudo dele, achei o device e falei, cara, sensacional, é isso, né, porque para uma chamada dessa tinha que ser um negócio meio inovador. Aí eu mandei um e-mail despretensioso, olha, eu sou um residente, primeiro ano, né, enfim, né, da Santa Casa, tal, não sei o que, tal, e tem uma chamada da Bill Melinda Gates Foundation, eu queria saber qual que é o custo do seu device, queria comprar, enfim, preciso botar no orçamento do projeto. Ele falou, pô, Gabriel, ainda é projeto de pesquisa, mas para pesquisa eu poderia fazer, ele não é comerciável, mas ele teria um custo, na época era $30 mil, algo do tipo e tal, né? Mas ele falou, quer saber de uma coisa? Eu sou muito amigo de um professor na Universidade de Colônia, na Alemanha, né? Ele era francês, na Alemanha, que eles estão usando esse device e tal, você não quer vir conhecer? Né? No R3, assim, de um e-mail, né? Por isso que eu falo, pessoas brilhantes abriram portas que você nem imaginava. E nisso tal, tive a oportunidade, peguei, né? Aí como eu estava na residência, a gente teve a oportunidade muito legal, porque ia estar tendo, alguns meses depois, um congresso, né, de neuroproteção e de monitoramento cerebral em Munique, né? E aí eu falei, né, eu peguei, conectei entre férias e licença congresso, eu consegui ir no congresso propriamente dito e fiquei mais, acho que cerca de 15 dias ali em Colônia conhecendo o sistema. E aí fiquei absolutamente apaixonado, falei, nossa, esse negócio é sensacional, e já tinha submetido para a Bill Melinda Gates Foundation, né? E a chance de um residente conseguir uma verba de $500 mil não é muito grande, digamos assim. Zero, minha cabeça é zero. E aí saiu o resultado. E quando saiu o resultado, veio negativo. Eu não consegui. Cara, foi um desastre. Chorei. Falei, pô, ferrou, não sei achei que você ia conseguir. Eu tava ouvindo a história que ele cortou aqui. Nunca é tão fácil. E definitivamente não consegui. Não consegui a verba, tal, enfim, ok. Mas eu falei, puta, aí eu virei com o Dr. Maurício, de novo. Super mentor, super. Inclusive, vocês precisam bater um papo com ele depois. Nossa, vamos, com certeza. E aí eu falei, Dr. Maurício, cara, não conseguimos, né? Mas pelo menos temos um projeto animal na mão, o projeto. Ficou com a gente, obviamente. E aí a gente foi batendo de porta em porta, em diversas empresas de equipamento e tal. E uma empresa específica falou, cara, que negócio legal, né? Mas aí mais na parte da eletroencefalografia em UTI neonatal, específica para UTI neo. Ele falou, cara, que sensacional esse projeto e tal. Cara, eu vou apoiar, tipo, te emprestando equipamento, né, tal. E a gente começou a utilizar, os resultados vieram assim, na velocidade da luz. Eles emprestaram um segundo equipamento, a gente fez um curso, o primeiro curso deles, né, foi, né, que o AEG, né, Eletroencefalografia de Amplitude Integrada, primeiro curso específico disso no Brasil, enfim, veio gente do Brasil inteiro. Eu era R4 ainda, eu era residente. Nossa. A gente estava, tipo, ministrando já aula junto com o Dr. Maurício, mas pra gente do Brasil inteiro. Caramba. Foi muito legal. E aí, enfim... E aí aconteceu muito dessa história e tal. E aí pesquisando, né? Porque já publicando, assim. E projeto de pesquisa foi a minha primeira publicação, né? E muito legal, enfim, foi realmente muito legal. Aí quando terminou no R4, né? A gente conheceu um professor chamado Guilherme Santana, da Universidade McGill, do Canadá. E no R4 eu tive a oportunidade de ficar um mês lá no Canadá. Conheci o programa, sensacional. Né? E naquela época, quando eu estava começando a estudar pesquisa, meu sonho sempre foi... Naquela época, meu sonho era morar no exterior. Eu falei, puta, eu quero fazer, né? Porque, cara, é impressionante a qualidade fora. E quando você vai para um centro de eleição, como é lá na McGill, você fica realmente impressionado. E eu me inscrevi pro Fellow. Fiz todas as entrevistas, passei no Fellow, né? Já tinha terminado na Santa, passei no Fellow. Aluguei apartamento. Começava em julho do ano seguinte, né? E meu pai teve um problema muito sério de saúde. Muito sério de saúde, né? E... enfim, né? E optei, né? Entre as coisas da vida, optei realmente por ficar, né? Por ficar no Brasil. E nesse tempo que eu fiquei no Brasil, eu falei, poxa, já que, né, eu fiquei no Brasil e tudo mais... como é que a gente faz, né? A gente tinha uma joia muito rara na mão porque a gente era muito pioneiro naquela frente específica, monitoramento cerebral em bebês, né? A gente era muito pioneiro. Falei, como é que a gente pode divulgar tudo isso? Como é que a gente realmente pode implementar?
E na época eu conheci um cara que era um coach. Na verdade, ele foi um empresário muito diferenciado, presidente de várias empresas. E na época ele fazia coach para minha namorada da época, que era gerente de pesquisa na CD. E ela falou, cara, conversa com ele, bate um papo, né? E ele falou assim, cara, honestamente, você tem, pelo que você me passa, é um projeto muito legal mesmo. Mas assim, se você tentar via verbas de pesquisa, seja nacionais, internacionais, talvez você não consiga atingir, né? Ele, de uma visão de empresarial, falou, muitos empresários surgem porque eles querem endereçar um problema, né? E ele falou, eu posso te ajudar a construir literalmente um plano de negócios, um business plan, literalmente, para tentar fazer algo autossustentável. Porque se você conseguir ser autossustentável e conseguir que esse projeto ele cresça de forma orgânica, talvez você possa alcançar um número de vidas muito maior do que através de projetos de pesquisa. E ali foi a primeira questão. Eu falei, cara, devia criar uma empresa, né? Então, naquela época, perceba, da diversidade de não ter podido ir, né, ali no Canadá, que até então seria, um sonho. Porque quando você faz o fellow lá, né, enfim, tem toda a questão de verbos, mas você tem licença para poder depois atuar como neonatologista, por exemplo, ali no Quebec. Né, e tem muitas pessoas que, enfim, que seguiram esse caminho, um caminho muito legal. Mas eu falei, não, né, não pude ir e tal, e aí surgiu. E aí nisso que a gente criou a PBSF, Protecting Brain Saving Futures, protegendo cérebros salvando futuros, onde realmente, né, se matou, mas desde o começo, muita gente fala, nossa, mas por que o nome é inglês? É inglês porque o projeto é mundial. A gente sempre falou, o projeto é mundial, a nossa missão é mundial. Né, que na evolução hoje a missão da PBSF é reduzir a zero o número de crianças com deficiência incapacitantes evitáveis no mundo inteiro. E por mais ambiciosa que pareça, é algo que a gente acredita veementemente que é possível. Caramba, olha que história, velho. E aí, tá explicado pra você aí, Pedro? Não, é só de conversar com ele, já tô falando. E aí tá aqui um mentor aqui pra nós, já. Exato, Tá aqui a gente puta mentoria. fica enchendo o saco de quem a gente conversa depois. Principalmente a gente brinca que no final do episódio a gente vai tirar várias dúvidas, porque ao mesmo tempo, olhando retrospectivamente, você mostra como uma história que na época você tava ali num furacão, cheio de dificuldades e tal, como surgiu uma solução, e no caso, através de um mentor, mas ao mesmo tempo acredito que não foi tão fácil, né? Como é que foi que as coisas foram se construindo? E assim, ó, Pedro, antes até de chegar nisso, com esse tanto de informação que ele trouxe, né? Eu acho que assim, todo bom projeto ele tem que ter 3 pilares, né? Você tem que criar o projeto, ter a potência e a ação. Então você criou um bom projeto e ele foi com essa característica de mentoria mesmo que você estava trazendo na primeira pergunta, de você bater na porta, abrir, construir e explicar. E aí você foi batendo de porta em porta e foi fazendo a realização. Se você guardasse esse projeto dentro de você, dentro da gaveta, e no primeiro não lá porque ó, você já teve um passo de enviar o e-mail, mesmo sem saber a resposta para o primeiro projeto lá de $500 mil. Mas aí você ouviu o primeiro não, e aí imagina que você desanima. Podia ter parado por ali. Não, e foi seguindo com o projeto, batendo de porta em porta, e com os acasos da vida, construiu toda essa história aí muito bonita, né? E sabia um parênteses que eu acho que é legal a gente fazer, assim, que a grande maioria, né, da nossa audiência, apesar de ter minha mãe aí, tem minha mãe, tem a grande maioria das pessoas são, ou enfim, recém-formados ou médicos que estão acabando a formação, 5º, 6º ano, né? Conta pra gente um pouco da parte técnica, então, o que é a monitorização, quais a indicação, onde que entra tudo isso? Né? Então, eu vou já falar o que acontece. A gente começou a falar de sistema de telesaúde, telemonitoramento e mais especificamente teleneuromonitoramento logo quando a gente nasceu, entre 2015 e 2016. Né? Hoje, quando você fala de saúde digital, no pós-pandemia, virou commodity, né? Todo mundo fala. Sim. Mas uma das questões mais interessantes é que a gente fazia lá em 2014, 2015. E nos primeiros congressos, quando eu falava de telemedicina, e desde aquela época, já 2016, 2017, falava em aplicar IA na UTI, você era visto como um extraterrestre. Você fala, não, o cara tá falando de inteligência artificial na UTI neonatal, é um negócio absurdo. Né? E de forma, aí já fazendo todo esse time skip, né, como é que a gente trabalha hoje, o que a PBSF faz hoje? Né? A gente implementa um modelo avançado de saúde digital mesmo,
para prevenção de sequelas neurológicas recém-nascidos. Como? Através do melhor do que a gente enxerga por saúde digital. Né? Entre elas é toda uma questão, sim, o que é mais comum hoje da telesaúde, que é a teleconsultoria, 24/7, isso é composto. Mas uma das questões que chamam bastante atenção é o que a gente chama de monitoramento cerebral e multimodal hoje, né, remoto. Né? Por que é tão importante monitorizar o cérebro dos bebês? Pequeno parênteses técnico. Imagina o seguinte, em nenhum momento da vida se convulsiona mais do que no período neonatal, momento de maior incidência. Quanto mais crise, maior o risco de lesão cerebral permanente. Fato. Bebê doente faz movimento atípico, esquisito, que pode parecer crise, mas na verdade não é. A medicação que a gente dá pro anticonvulsivante no período neonatal de escolha é o fenobarbital, que o nome comercial que as pessoas mais conhecem é o Gardenal. Né? Então imagina que você começaria a dar Gardenal para um grande número de crianças que nunca convulsionaram na vida. É tão ruim quanto você não está tratando quem precisa. Né? De uma forma que tem estudos mostrando que você acerta somente 9% das vezes se o bebê está convulsionando ou não. Na suspeita clínica, que tão difícil de identificar uma crise verdadeira, é isso? Porque 80 a 90% das vezes o bebê está convulsionando sem piscar o olho, sem mexer o dedo, e ele pode convulsionar por horas. Eu digo 3 horas, 6 horas, 12 horas, 48 horas seguidas. Não é impossível. E qualquer cérebro que convulsione por 48 horas seguidas, o risco de lesão cerebral é quase 100%, para não dizer 100%. Né? Então, a questão de monitorizar continuamente os bebês de risco, né, durante os períodos de maior risco, né, você te abre uma possibilidade para um diagnóstico muito mais precoce e muito mais eficaz. Né? Existem dados mostrando que quando você trata os bebês, quando você monitoriza e trata as crises subclínicas, obviamente você reduz o número de convulsões, óbvio, mas isso sim está associado a melhor prognóstico, melhor neurodesenvolvimento, que é todo o X da questão. Isso é um ponto, isso é atividade elétrica. Além disso, na atividade elétrica, eu sempre falo que o monitor de função cerebral é muito mais do que crise convulsiva, sim ou não. Um cérebro saudável tem as ondinhas saudáveis, um cérebro doente tem as ondas doentes. Imagina que o cérebro, por exemplo, do bebê, né, ele está super estável e de repente ele tem uma sepse grave. Né? Quando você pega crianças, adultos, um dos principais sinais, né, quando você quer saber se é uma sepse grave, é a alteração do nível de consciência. Aqui eu tenho um monitor de função cerebral. O eletro, ele deprime. Quando o bebê tem um insulto mais importante, você consegue deprimir. E muitas vezes é muito antes do que a oximetria, pressão arterial, perfusão periférica. Enfim, é um sinal muito precoce. Dos primeiros sinais. Então a gente vai ver lá no cérebro antes de manifestar. Exatamente. Você vê literalmente a atividade deprimindo. É super interessante. Soma-se a isso uma segunda forma de monitorizar o cérebro, que é com esse outro sensor que a gente utiliza, chamado NIRS, chama espectroscopia de infravermelho próximo. É um sensor que eu posso colocar na região cerebral e nos bebês a gente usa também muito na região renal, propriamente dito. Enfim, que ele é esse sim é o biomarcador mais precoce. Nada altera antes, quando você fala em hipóxia tecidual, do que o NIRS. E aí você começa a correlacionar, né, os achados da eletroencefalografia com da oxigenação. Eles estão incrivelmente relacionados. A gente tem uma publicação junto com o time da Stanford na Frontiers, que alcançou mais de 18 mil visualizações do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro, um negócio bem legal, né? Porque é um tema muito forte nessa questão de cuidado neurocrítico. E um último tratamento específico do conceito de UTI neonatal neurológica, desses cuidados neurológicos, que é bastante curioso para quem não conhece, é a hipotermia terapêutica. Então imagina que uma doença muito comum, a gente chama de asfixia perinatal, a falta de oxigenação para o bebê ao nascimento, é mais comum do que a gente imagina, são 2 a 3 bebês por hora no Brasil, né? É a terceira principal causa de morte em bebês do mundo inteiro e uma das principais causas de lesão neurológica permanente. Bom, dito isso, existe um tratamento, né, que é gold standard já há muitos anos, que é a hipotermia terapêutica, propriamente dito, que eu resfrio o corpo dessa criança logo que ela nasce, obrigatoriamente antes das 6 primeiras horas de vida, para 33 graus e meio, né? Só para quem está em casa, normal, 36, 37, a gente resfria para 33,5, 3 dias seguidos, reaquece lento e gradual, né? E isso comprovadamente reduz tanto o risco de morte ou sequelas neurológicas nessa população. Então esse é um tratamento que a gente também implementa através da PBCF, com toda a orientação, treinamento, se necessário equipamento, enfim, tudo isso.
Então, toda essa questão do conceito de monitoramento multimodal e implementação de metodologias, né? Então, lembrou, começou da consultoria, né? Consultoria, educação, né? O monitoramento e tudo isso ainda suportado por ferramentas de inteligência artificial, né? Que é um capítulo à parte bem interessante. E eu começo a falar, não paro de tudo isso. Não, mas tá perfeito. É isso aí. Tá sendo uma aula aqui. Da hipotermia terapêutica só, eu queria falar que foi uma das coisas também que mais nos motivam do trabalho da PBSF, tanto nacional como internacionalmente. Em 2015, eu também já estava formado, foi nesse gap entre criar a PBSF, enfim, eu fiquei um tempo em Cambridge, na Inglaterra, lá na universidade. E, putz, é sensacional. Eu sempre sugiro. Como é que eu cheguei em Cambridge? Eu literalmente mandei, conversei com as pessoas. Falei, não, vem aqui, vem ficar um tempo, conhecer e tal. Então, foi pedindo, nada diferente disso. E aí eu conheci lá, e quando eu estava em Cambridge, eu conheci um programa, chamava BBOP, Baby Brain Protection. Né? E aí eu bati na porta, fui conversar com o chefe do programa, né? Que esse programa basicamente em caráter de lei. Todas as crianças que nasciam no leste da Inglaterra, desde 2012, eu estava lá em 2015, que tinham asfixia perinatal, tinham que receber hipotermia mais monitoramento. E eu lembro, Inglaterra é 100% governamental, né? E eu lembro de falar com o chefe, né, o Dr. Topon Austin, eu falei, cara, governo altruísta, né? Sensacional. Ele falou, Gabriel, o governo vai super bem, mas não se engane. Ninguém aqui tá sendo altruísta. Ninguém tá sendo altruísta. Isso daqui só vira política em ampla escala por 2 motivos super simples, né? O primeiro é standard of care, nível máximo de evidência que funciona, mas mais importante que isso, a custo-efetividade, ou a redução de custo que você tem ao prevenir que uma criança tenha sequela neurológica grave é um negócio absolutamente brutal. Então, quanto maior o número de crianças que eu aplique o tratamento, claro, de forma correta, maior a economia, maior a custo-efetividade. Então tem que fazer para todo mundo. Ele até falou, você vai voltar para o Brasil daqui a pouco. E quando você voltar para lá e falarem que você não pode fazer porque o Brasil tem menos recursos que a Inglaterra, é justamente por isso que vocês deviam fazer. Porque você está economizando, você não está gastando. Né? E todo o racional econômico de convencimento do porquê que a gente realmente convence o gestor da importância de adotar esse tipo de metodologia vem baseado no racional econômico. Né? Então, o que a gente aprendeu na PBSF, definitivamente, né, no nosso cenário, mas que eu aprendi lá com o professor de Cambridge, falou, cara, né, é legal, é standard of care, reduz o risco de sequelas, né? Reduz mortalidade, que é muito importante, mas se você quer que o negócio seja aplicado em ampla escala, você precisa entender o lado econômico, senão não para em pé. Saúde não tem preço, tem custo, fique bem claro. Então toda a nossa linha de estudos também vai muito na linha de economia da saúde. Que senão não adianta, senão como é que eu vou implantar enfim. Mas qual a dica, assim, para quem... Porque eu acho que isso é brilhante, né? O fato de você conseguir entender o racional econômico e alinhar uma justificativa a isso à pesquisa, né? Como que, de fato, você conseguiu conciliar essas duas coisas? O que eu fiz ali, especialmente no começo, né? A minha apresentação era sempre a mesma, né? Qual que é o problema? Você precisa ter muito claro. Qual que é o problema que eu quero endereçar? Ele é endereçável? Sim ou não? É endereçável. Tá, eu tenho uma solução inteligente para esse problema? Como é que eu operacionalizo? Quais são as barreiras? Né? Então, a gente sempre seguiu isso ali, seja no plano de negócio, seja nas apresentações, seja para mais de 1000 pessoas que eu apresentei esse projeto ali antes dele nascer. Todo mundo falava, qual que é o problema? O problema é real? Dói, né? Ele é alcançável? Sua solução, ela alcança? Né? E além disso, né, como é que você consegue aplicar? Você consegue aplicar isso para um grande número de pessoas? Né? E realmente, aí também olhando na questão empresarial, é natural que quando você vai conversar com as pessoas, elas querem falar, tá legal, né? A tal da escalabilidade. Você consegue escalar? É uma solução simples o suficiente que você consiga atender um grande número de pessoas, né? Ou indo uma solução super, ultra, mega especializada e eu vou me esforçar muito e vou atender um número muito reduzido. Precisa entender, não é impossível nesse caminho, mas aí a sua, né, toda a construção do seu plano de negócio, toda a construção do seu plano de vida é outra. Então, tenha o problema muito claro na sua cabeça, conheça a sua solução e quanto mais simples ela for, melhor, né? Mas acima de tudo, como é que você implementa isso? E foi exatamente isso que a gente fez. Problema,
Brasil tem um número absurdo. Brasil não, o mundo tem um número absurdamente. São mais de 1 milhão de crianças todos os anos que evoluem com graves sequelas neurológicas, um grande percentual preveníveis. Existe uma solução, sim. Nossa hipótese, se eu aplicar treinamento, homogeneidade de protocolos comprovadamente eficazes, monitoramento inteligente, algo que muitos hospitais ainda não fazem e tal, eu vou melhorar a qualidade da assistência? Isso vai melhorar o desfecho clínico? Vai. Se eu melhorar esse desfecho clínico, eu vou ter economia para o sistema de saúde como um todo, que vai evitar reinternações, cirurgias desnecessárias, enfim, né? E ainda tem um impacto social importante, obviamente, para aquela família? Tem, os pontos conectam. Agora é montar as equações de como você consegue equilibrar. Então, deve ser difícil pra caramba também, né? E aí, como que foi a implementação, então, no Brasil? Como que tá sendo esse processo? Não sei em quais frentes já estão atuando. Na Santa Casa, lá, a gente já teve o privilégio de ver. Inclusive, é muito, muito legal. Se puder, a gente coloca uma imagem aí no vídeo depois, o bebezinho sendo monitorizado. As linhas, eu lembro que tem uma câmera também visualizando, eu era interno, assim, eu cheguei perto da tela, eu olhei, eu me vi na câmera, eu falei, meu Deus, tô me vendo em Stanford. Colchão lá da hipotermia terapêutica. Muito legal, mas como que tá sendo o panorama no Brasil agora? Agora no Brasil, hoje, nesse exato momento, a gente atua em 49 hospitais de todas as regiões do país, né? E aproximadamente 50% no serviço privado de maternidade de absoluta excelência, o que deixa a gente muito feliz, mas também 50% maternidades públicas, né? E eu sempre fico muito feliz de entender qual que é a vantagem desse modelo, né? Desse modelo de saúde digital, de teleassistência, e de novo, agora no pós-pandemia muito mais estudado do que era antes. Uma das coisas que sempre me fascina é saber, poxa, pega um bebezinho que está nascendo, por exemplo, que nasce com asfixia perinatal, numa maternidade particular aqui de São Paulo, super excelência, que não deve nada a nenhuma grande universidade do mundo. Todo recurso, realmente, é uma maternidade de excelência, né? Se esse bebê tivesse nascido, ou um bebezinho que nasce com asfixia perinatal hoje, por exemplo, numa maternidade pública, que é uma super maternidade também, a Santa Casa do Pará, né, no norte do país, mas uma maternidade pública, né, ele está recebendo o mesmo protocolo de atendimento, o mesmo tipo de monitoramento. E quando você faz isso, você, de novo, você está ali homogeneizando protocolos e condutas, mas a sua linha de homogeneidade é por cima. É que nem que nem os melhores do Brasil, é que nem os melhores do mundo. Se você for pensar em última análise, esses protocolos são todos internacionais. Hoje a gente tem uma colaboração muito grande com o time da Universidade da Stanford, por exemplo, então os nossos protocolos são muito parecidos ali com a universidade. O protocolo seja da Santa Casa de São Paulo, seja de uma maternidade sensacional aqui, né, na região, ou seja, uma maternidade pública no norte do país, né? Existem outros desafios, cada um, obviamente, mas o protocolo, o treinamento e o monitoramento ser igual, você já tem uma melhoria muito legal. Mas e a máquina? A máquina? O que a PBSF faz? Isso, que eu entendo que tem a parte então de educação, né, a distância, várias outras coisas. Um dos nossos aprendizados, falando do PBSF, a gente tinha uma questão muito grave, né? A gente falava, legal, eu vou te ajudar se você tiver equipamento. E é difícil, existe uma burocracia gigante. Então hoje a PBSF cede esses equipamentos, né? Então isso é algo que a gente faz como enfim, para que a gente implementar, consiga lógico, faz parte da solução. Só que a beleza de tudo isso, né, que a pessoa fala, não, mas a máquina é o mais importante, então? Definitivamente não. O equipamento é um detalhe, é uma forma de prover. Porque a verdadeira inteligência e os resultados, eles vêm na evolução de todo esse projeto, né? Porque o que acontece? Olha que interessante. Hoje, a gente monitoriza 49 hospitais, são mais de 10 mil crianças monitorizadas, essa é a maior experiência descrita em monitoramento cerebral neonatal do mundo inteiro, isso é muito legal, né? Com mais de 600 mil horas, mais de 500 mil de horas de monitoramento, né? E o que acontece? Soma-se a isso, como a gente consegue ter essa grande valia, esse grande banco de dados, aí é quando você começa a implementar a inteligência, né? Porque agora, ok, eu faço eletroencefalo, eu treino as pessoas, eu dou consultoria, mas agora eu posso usar a inteligência para fazer um diagnóstico mais precoce. Então eu posso trabalhar com um algoritmo de detecção automática de crise convulsiva. Então o médico, né, não necessita ler. Eu posso ter um sistema de triagem.
Antes, quando a gente começou, a gente focava muito na questão da eletroencefalografia. Hoje a gente foca no que a gente chama de monitoramento multimodal, porque o meu sistema consegue enxergar, a equipe consegue enxergar, o algoritmo de inteligência consegue enxergar a eletroencefalografia, a oxigenação cerebral, a oxigenação do rim, a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca, as oscilações da pressão arterial e fazer diagnósticos muito, muito precoces. Por isso você começa a entender muito melhor o que acontece. Então você adiciona um layer de inteligência muito diferencial. Ah, sensacional. Ó, vai dar sepsia ali, ali vai dar sepsia. Até porque máquina, Pô, isso é deve muito ser mais muito valioso. Que isso, é fantástico. Não, e a experiência de você ter muito dado também, né? Eu acho que talvez é isso também progredindo pouco a pouco para essa parte final do episódio, né? De quais são os seus desafios hoje. Porque acho que com tudo isso, né? A aplicação dessas inteligências e, além disso, com a gestão de todos esses dados para entender a melhor forma de poder interpretá-los ou transformá-los em novos protocolos, né? O que acontece, né? Então, como eu falei, eu acho que a gente tem, além, né, de ter toda a história da Santa, a gente, do lado acadêmico, sou muito grato, né? Tive a oportunidade de conhecer muito o time da Universidade da Stanford, a gente tem colaboração, né? Toda semana a gente está junto, a gente tem mais de 10 projetos que a gente está tocando simultaneamente nesse exato momento, né? É um negócio muito, muito legal. Isso do lado acadêmico. Acadêmico, enfim, e olhando para soluções que são necessárias. Do lado da tecnologia, a gente teve a grata surpresa de conhecer, e também assim, ao acaso de tal apresentação, puxar, não sei o quê, o time da Microsoft. Inicialmente o time da Microsoft Brasil, que são pessoas absolutamente fenomenais, que entenderam muito do que a gente faz, né? E hoje a PBSF tem programas de incentivo da Microsoft, seja para startups, seja para fundadores, seja para projetos de grande impacto, né? E a gente participa com isso. Mas uma das coisas bem legais que a gente fez relacionada à tecnologia e às barreiras é que em 2021 a gente participou de um hackathon. Hackathon é uma maratona de desenvolvimento da Microsoft na época. E a ideia do hackathon é você colocar ali o episódio e você ter pessoas de vários países mesmo ajudando. Então a gente liderou do Brasil da parte acadêmica, mas a gente estava trabalhando com cientistas de dados da China, né, com gente da Itália, com gente do Canadá, dos Estados Unidos, tal, enfim, muito legal. E a gente criou um algoritmo que hoje está muito mais evoluído, né, que a gente chama de Baby Brain Guardian, ou guardião do cérebro do bebê, né, que basicamente era um algoritmo que conseguiria ler esses dados multimodais e fazer diagnósticos mais precoces. Legal. Hackathon é um tiro, é um negócio bem impressionante, mas na época foram mais de 6 mil projetos globais, e não só de medicina, projetos globais do Hackathon. E o Baby Brain Guardian foi um dos grandes vencedores, recebeu um award bem legal, tal, enfim. Né? E por conexões e com um grupo, né, também Microsoft conectando com um grupo que ganhou o Hackathon no ano anterior, né, a gente teve a oportunidade do que eu falei para vocês anteriormente, da reunião, provavelmente que eu fiquei mais nervoso na minha vida, que a gente teve a oportunidade de apresentar para o leadership global da Microsoft, né, incluindo o seu CEO, que é o Satya Nadella. Enfim, né, e a conversa foi incrível, tal, enfim, mas independente disso, eles imbuíram muito também na gente esse negócio de missão global. A Microsoft falou, cara, você faz um projeto mundo, você não conversa com a gente, né? Seja bold, né? Ele sempre fala, seja ambicioso. Essa é uma outra das questões. Quem tá pensando em empreender, sempre me ensinaram isso desde o começo, né? Cara, pensa num projeto grande. Pensa, mas grande. Quanto é grande? Grande é grande. Grande é mundo. Enorme, pô. Enorme. É grande, pô. Isso é fundamental. Ele falou, cara, eu sempre gostei de uma frase, quem mira baixo atira no pé, né? Cara, foca alto. E hoje, realmente, a gente tem, né? Inclusive, a PBSF hoje a gente criou uma empresa nos Estados Unidos, a gente tem uma solução nos Estados Unidos, a gente está discutindo, né, com o time do Vale do Silício como levar, né, e não só essa questão assistencial, né, mas sim toda essa questão do projeto de inteligência, não para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. Né? E aí você começa a entender. E é muito legal. O Vale do Silício, para quem não conhece, é uma região muito interessante. Tem muita gente muito bem sucedida, com muita experiência, desde startups que viraram unicórnios, enfim, né? Vocês conhecem todas as histórias. E numa conversa, né, conversa com o time lá do Vale do Silício, eles falam, cara,
bem-vindo à Premier League, né? Falou, você tá coisa, bem-vindo à Premier League. Realmente ele mostra as possibilidades, mas com certeza tudo não é só um arco-íris. Cara, tem muito desafio, mas muito. E a última dica que eu daria aí para quem quer empreender, quem quer fazer, eu acho que isso é para todo mundo que quer empreender na vida. Você vai receber 100 nãos para cada sim, né? E ou você sabe lidar com as frustrações, ou você enlouquece, né? É uma verdadeira montanha-russa. Você fala, nossa, agora meu projeto vai dar super certo tal, pro dia seguinte, puta, vou à falência. Né? E é uma gangorra. E se você não souber lidar com as frustrações, cara, aí você vai ter uma morte precoce. Né? Então, lidar com as frustrações é um negócio super importante. Olhando para o nosso país, óbvio que tem um monte de barreira. Óbvio que qualquer hospital que você bata a porta, a primeira resposta, não tem recurso, não tem como. E aí toda uma questão importante. E eu sei que a gente deve estar terminando nosso tempo. A última dica, de novo, para quem eu quero empreender, e talvez de todas as coisas da PBSF, o que eu sou mais orgulhoso é basicamente que ninguém toca um projeto ou cria um projeto ambicioso sozinho. Né? Eu acho tanto do meu sócio, o Alexandre Neto, né? Mas mais do que isso, são todas as pessoas que você consegue agregar no seu time, que acreditem na importância daquilo, né? E se você conseguir ter as peças de conseguir trazer as pessoas, entre aspas, que são do bem, né? Que tem valor, mesmo algumas não tem tanto talento, mas tem muito valor, aí você treina essas pessoas. Né? Mas se você consegue agregar um grupo de pessoas muito que acredita naquilo, puta, aí você vai longe, né? E você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você conseguir agregar pessoas que te impulsionem e que umas impulsionem a outra, o céu não é nem o limite. É o infinito além. Não, brilhante. Até acho que a gente tem palavras aqui, né? Eu tô sem palavras faz tempo, velho. Olha que pra me deixar sem palavras aí, ô Bruno, a gente fala pra cacete durante o episódio. Aqui tá só a máquina registrando aqui. E ideias a mil aqui. Não, e uma baita experiência profissional e experiência de vida, e ao mesmo tempo você é um cara muito novo, né? É óbvio que talvez não seja o exemplo mais palpável de uma pessoa que tenha chegado tão longe, tão jovem como você é hoje, né? A gente vê grandes exemplos, talvez que já tenham, enfim, conquistado o mundão afora aí com um pouco mais de experiência, né? Um pouco mais de idade, o que inclusive é muito motivacional, né? Assim, deixa a gente aqui muito feliz de poder estar conversando com você, de conhecer um pouco mais a empresa. Então, da nossa parte, parabéns. Obrigado por deixar a gente vir conhecer um pouquinho mais da sua história. De fato, estamos emocionados e sabia de que tudo isso veio também lá da Santa Casa, tal, né? Eu acho que faz parte da valorização de entender o local que a gente está, apesar das grandes dificuldades que a Santa tem e tal. Acho que você encontrou uma solução muito decente para esse tipo de problema. Além de ser uma solução muito... Uma história muito palpável, né? Que é isso, como todas essas características de estar num lugar que a gente esteve ou também está pisando, e você também, essa questão de ser jovem, isso traz a possibilidade de realmente é só você ter uma missão, uma coisa em mente, e você querer ir atrás, e você ir atrás das pessoas. Nem sempre vão ser as pessoas certas logo de cara. Sim. Mas as pessoas certas, elas vão aparecer eventualmente no caminho, e acho que quem é realmente importante, essas pessoas, elas sempre ajudam e elas sabem identificar alguém que tem um brilho no olho para fazer as coisas acontecerem. Se você realmente acredita que aquilo é importante, persistência, resiliência, disciplina são fundamentais, mas o que mudou a minha vida, né? Cara, pergunta... Assim, onde é o melhor? Né? Sei lá, quero ser um cirurgião numa técnica de robótica que só tem, sei lá, num centro de eleição nos Estados Unidos. Onde é o melhor lugar? Cara, pergunta. Bate na porta. Você vai encontrar alguém que você vai entrar lá e vai conhecer mais. E vai ganhar experiência, né? Então, cara, pergunta. Pergunta é a melhor coisa, né? Essas pessoas abrem portas quando vêm pessoas com brilho no olho, porque estão encantadas e acreditam na importância. Mas toma cuidado com as perguntas que eu vou fazer quando a gente desligar. Não, mas cara, esse negócio de pergunta, eu tava vendo um TED Talks esses dias e ele era sobre vendas. E ele tava falando justamente pra você perder esse medo da inibição, né? De você perguntar, de você... E aí ele falou que toda a jornada de vendas dele começou quando ele era escoteiro.
E ele tinha que vender os biscoitos. E os cookies e tudo. E ia passando lá de casa em casa. E pra você vender cookies, você tem que bater na casa. Tem que tocar a campainha de Tem que quantas... incomodar. E quantos nãos você tem E você vai... Exatamente. Você vai aprimorando e você vai pegando jeito. E não é porque você teve um não numa casa que pode ser bem recebido numa outra casa. É isso aí. Então, assim... Animal, viu? Dr. Gabriel, mais uma vez, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Tenho certeza que vai ser mais um episódio muito inspirador. O bloquinho de notas aqui que a gente faz depois do episódio lotou. Vão sair 5 reuniões só depois desse episódio. Tamo louco já pra disponibilizar essa história pra todo mundo, viu? Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Falou. Tchau.